Liverpool 1, Arsenal 0, pintura de Dominic Szoboszlai, Alexander Isak, confirmado um red e Marc Guéhi. Vem comigo! E antes da gente começar, já sabe, né? Aquele procedimento. Deixa um likezinho pra dar aquela moral, beleza? Se inscreve no canal, tamo junto. Falou! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja bem-vindo ao canal Liverboy. Eu sou o Pedro Carioca e hoje para mais um pós-jogo e dessa vez vamos falar sobre Liverpool 1, Arsenal 0. Rapaziada, eu tava tenso pra esse jogo. E sabe o que é pior? Pô, eu tava num dia mó tranquilinho, como aniversário da minha namorada, no restaurante, pá, com os pais dela, legal pra caramba. E eu lá, vidrado no celular assim, ó, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Rapaziada, que primeiro tempo intenso. Joguinho que não desenrolava pra nenhum dos dois lados, por mais que eu sentisse sim que o Arsenal levou a melhor no primeiro tempo, nenhum dos dois conseguiu gerar grandes chances. E olha, tem alguns nomes aqui que eu preciso elogiar, porque tiveram mérito. No caso, sendo dois nomes. O Kerkez, desculpa, você jogou muito bem nesse jogo, beleza? Os outros não, mas esse jogou bem. O Madueke não conseguiu fazer nada, conseguia passar e tal, mas não ofereceu perigo de verdade. E o Konaté também, jogou muito bem, fiquei muito feliz com a atuação dele. O nosso setor defensivo como um todo jogou bem, na verdade dos dois times. Foi uma partida de futebol, como o Arteta falou na sua entrevista pós-jogo, era pra ser um jogo definido ou num erro individual ou numa magia, e a gente vai falar da magia daqui a pouco. Bem pessoal, passando pra nossa escalação, o Pedrinho acertou a escalação, mas assim, né? Tinha muito pra onde fugir, rapaziada. Eu tava vendo em alguns vídeos de outros canais relacionados ao Liverpool sobre possíveis outros nomes pro time titular pra esse jogo, como por exemplo o Robertson como titular na lateral esquerda, até mesmo o Gomes, porque o Konaté vinha jogando mal, mas assim, a verdade é que esse realmente era pra ser o time titular. Alisson no gol, Van Dijk, Konaté, Kerkez e Szoboszlai na direita, vou falar disso mais pra frente, McAllister, Gravenberch e o Wirtz, Salah, Gakpo e Ekitike. Não tem muito o que trocar nesse time, devido às peças que temos disponíveis, porque o Bradley ainda tá se recuperando 100% e o Frimpong só volta depois do final da data FIFA, a gente tem que jogar desse jeito. E que bom que conseguimos jogar dessa maneira, porque, olha, de verdade, eu realmente acredito que o Arsenal vai ser o time que vai disputar a Premier League com o Liverpool, tá bom? É um time extremamente sólido e que em Anfield eles não aguentaram a pressão. Essa é a verdade. O Arteta pode colocar quantas caixas de som ele quiser no CT deles, nunca uma caixa de som vai gritar tão forte quanto os torcedores em Anfield. E bem, eu falei bem de dois jogadores aqui, eu já quero falar mal de dois, tá bom? Justo falar bem de dois, falar mal de dois? Vamos lá. Salah e Gakpo não estão bem. Ah, Pedro, mas uns vídeos atrás você falou pra não pegar esse mau hábito de duvidar do Salah. Rapaziada, não é que eu esteja duvidando do Salah, tá bom? O Salah pode jogar mal 10 jogos, 20 jogos. No próximo jogo você tem que acreditar nele. Mas a verdade é, o Salah não vem jogando bem, ok? Não vem. Não é ele quem vem decidindo os jogos pra nós. Eu acho que ele vai continuar dessa maneira pro resto da temporada? Não. É o Salah. É o Salah que a gente tá falando. Mas ele precisa despertar logo. O pouco que pegou na bola não conseguiu fazer muita coisa. Então assim, Salah, eu acredito em você, cara. Eu sei que você é o brabo, o rei do Egito. E outro que ainda não voltou a jogar muito bem é o Cody Gakpo. Renovou com o Liverpool, ótimo. Boa renovação pra nós. Mas ainda não tá aquelas coisas, né? Eu vi no canal do Nilo ele comentando alguns vídeos atrás sobre a previsibilidade das jogadas do Gakpo. Recebeu a bola na ponta esquerda, e ao invés de tentar ir pro fundo pra fazer um cruzamento, não, ele sempre corta pra dentro. Ele sempre corta mesmo, não tem jeito. E só que ao invés dele tentar dar um passe pra alguém que esteja melhor posicionado, não, ele realmente fica arriscando. E assim, eu tô sendo chato, tá? Eu sei que eu tô sendo, porque se ele acertasse pelo menos alguns desses chutes, eu já ia falar, nossa, Cody Gakpo jogando muito e tal, não sei o que. Pô, ele arrisca de fora da área, ele arrisca de longe e tal, ele corta pra dentro, ninguém pega ele. Enfim, mas ele não tá acertando. Não tá acertando, irmão. Passa a bola. Passa a bola. Mas agora, se tem um jogador do Liverpool que merece todos os elogios possíveis, é esse cara aqui. Dominic Szoboszlai. O cara que fez a magia. O cara que fez um golaço, uma pintura de falta. Pera aí, deixa eu procurar aqui, que eu tenho quase certeza. Rapaziada, olha a distância. Se eu não me engano, chega a ser 30 metros de distância do gol.
E aí a bola vai lá e bate ainda na trave. Ela faz uma curva misteriosa. Misteriosa. O pessoal aqui nos comentários desse post do Liverpool até colocou o Gerrard aqui. E olha, que bom que a camisa 8 tá com o Szoboszlai. Cara, quebrando o galho como lateral direito, decidindo esse jogo, sendo importante nos outros jogos. Olha, eu deixei um comentário, eu não lembro no vídeo de quem que eu tava assistindo, acho que foi do BC. Cara, o Szoboszlai tá sendo o melhor jogador do Liverpool nesse começo de temporada. Sem ser muito notado, sabe? O Ekitike começou muito bem, marcando gols, inclusive, poxa, infelizmente teve um gol impedido, que estava mesmo, mas olha, o Szoboszlai tá sendo extremamente importante pra gente e eu espero que ele continue sendo. Ele tá jogando muita bola. Cara, ele tá quebrando um galhaço na lateral direita. Não é tipo assim, ele serve. Não, está jogando bem. Pô, o pessoal do Arsenal não conseguiu passar por ele. Olha que incrível. E quando ele vai pro ataque, não decepciona. No último jogo, deu aquele corta-luz pro Rio em Gomorra. E agora, esse golaço de falta. O que falar de Dominic Szoboszlai, não é mesmo? Que jogadoraço. Mas agora, se tem outro cara que eu preciso elogiar aqui... E os meus amigos vão me zoar, falar, você defende muito o Alisson, tá, não sei o que, maior defensor do Alisson. Eu sou mesmo. Mano, o que esse cara joga é uma sacanagem. A segurança que ele traz pra gente. E assim, ele nunca vai ser o cara das defesas plásticas. Nossa, que defesa bonita e tal. Não, ele faz o básico muito bem feito. E ele traz uma segurança que, nossa, não tá escrito. Assim, como eu falei, o Arsenal não conseguiu ter muitos chutes na direção do gol, mas quando tiveram, o Alisson estava lá e proporcionou a segurança que a gente precisava. Então ficam aqui os meus elogios mais uma vez pro Alisson Becker, o nosso goleiro brasileiro. Outro cara que entrou bem, entrou pouco, mas entrou bem, foi o Joe Gomes. Pois é, Joe Gomes, sim, ele entrou. Vocês acreditam nisso? Não tava no DM. Pessoal, o Konate e o Wirtz saíram, mas depois o Arne explicou que foram só câimbras. Ele até brincou que foi uma boas-vindas da Premier League para o Wirtz. Quando o Konate sai para a entrada do Joe Gomes, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado. Porque a gente estava no finalzinho do jogo, um momento crucial, que a gente precisava se defender. Ele entrou bem, não atrapalhou em nenhum momento. E assim, eu gosto do Joe, tá? Gosto mesmo. Eu tenho lembranças dele naquela campanha de 19-20 em que nós somos campeões da APL. E assim, eu lembro dele sendo um bom jogador, só que, cara, a questão física sempre atrapalhou muito ele, né? Quase foi pro Milan, não sei se a janela... Acho que a janela já fechou, não vai pro Milan. Que bom que ele está com a gente. Eu gosto do Joe, mas eu sinto que cada vez mais tá perdendo espaço. Só queria tecer meus elogios também para ele, que naquele momento de jogo a gente precisava de segurança e ele forneceu isso. O meu melhor da partida... Não tem como ser outro, o cara joga bem na lateral direita, joga bem no meio de campo, faz um golaço de falta. O melhor da partida é o Dom Szoboszlai. Rapaziada, não tem como, não tem como. Szoboszlai fez a magia. E assim, a gente tá vendo um Liverpool nesse começo de temporada com muitos heróis, não é mesmo? Com muitas magias nessas primeiras rodadas. Sendo na primeira o Chiesa, na segunda o Rio em Gomorra e agora o Szoboszlai. E... que bom. Gostaria que fosse sempre dramático desse jeito? Não, alguns jogos eu espero que sejam mais tranquilos, senão meu coração vai cancelar. Mas estamos vencendo jogos e, inclusive, falando em vencer jogos, nós somos os únicos, não apenas invictos, mas os únicos que venceram todos os jogos. Exatamente, rapaziada. Estamos 3x3, 3 jogos, 3 vitórias. Segue o líder, rapaziada. Vem, corre atrás que o prejuízo é grande. Assim, brincadeiras à parte, é só começo de temporada, os 3 primeiros jogos. E eu só queria dar uma passada rápida aqui nessa tabela. Liverpool em primeiro, Chelsea em segundo, Arsenal em terceiro, Tottenham em quarto. Caramba, é a tropa dos times de Londres atrás da gente, né? Bem, Manchester United em nono. Isso daqui é alegria. Isso daqui é um colírio pros olhos. Man City em 13º. Pô, irmão, lindo, 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 lindo. Inclusive já vou comentar um negócio do jogo deles contra o Brighton. E pra me deixar tranquilo com o meu palpite de rebaixamento, o Wolverhampton, 3 jogos, 3 derrotas, chupa Gabriel, meu amigo. E assim, rapaziada, não tem muito o que ficar analisando, né? Começo de temporada, teremos a data FIFA agora, que sempre atrapalha tudo. Eu quero ver o meu time jogando, não quero. Ai, o Brasa, ai, o Brasa. Vocês gostariam de ver análises dos jogos do Brasil aqui também? Deixa nos comentários depois, tá bom? E assim, o que eu queria comentar sobre o jogo do Man City contra o Brighton é que, pô, cara, quem fez o gol
Foi 3-2, se eu não me engano, e nos acréscimos, o James Milner, sim, aquele, com a camisa 20, faz um gol e, pô, comemora com uma das comemorações do Diogo Jota. Ele pediu pra ter a camisa 20 no Brighton, então assim, que homenagem bacana, né, cara? Pô, o Diogo Jota é muito bem falado por todos os jogadores, todos, então assim, valeu, Milner. Tu é uma lenda do Liverpool, tá? Tu não é tão bem elogiado quanto deveria. O seu sacrifício não será esquecido jamais da minha parte. Tu sempre entregou tudo em campo, cara. Obrigado mesmo. E que legal, né? E chupa Manchester City. Pô, tá de sacanagem? Tem que cair mesmo. Chupa, Pepe. E assim, rapaziada, vocês já viram isso do Fabrício Romano, já viram isso no Fred Caldeira, já viram isso no BC, vocês já viram isso em todos os lugares possíveis. Mas, como eu não sou um cara de ficar postando um monte de videozinho de assunto diferente, eu quero tentar aproveitar o máximo possível. Galera, Alexander Isak, o sueco maluco, é um Red. Oficialmente ele é do Liverpool. Pegou a camisa 9, se eu não me engano. Calma aí. Vamos ver isso daqui de novo. Aqui, ó. Ele tá com a camisa 9 mesmo. Centroavantezão brabo. Que contratação, hein, rapaziada? Que contratação. Que novela. Meu Deus, foi pior que a novela do Wirtz, cara. Muito chato, tá maluco. No deadline, no último dia da janela de transferências, finalmente, Isak é nosso. E assim, tô louco pra ver ele jogando. Louco. Como é que você imagina o Isak jogando nesse time do Liverpool? Você colocaria o Ekitike pela esquerda? Eu tava vendo uns vídeos de uma galera falando que ele também consegue jogar ali pela esquerda, então talvez ele e o Ekitike sempre trocando entre um e outro. Seria interessante, eu tô muito animado pra ver, porque assim, na minha opinião, o Gakpo é reserva pro Ekitike, tá? Eu sou louco de pensar isso? Não sei. O que você acha? Então assim, Isak é nosso. Que alegria de viver. Porém, galera, nem tudo são flores. O Fabrício Romano tinha acabado de lançar o Here We Go. Eu tava já como? Repostando story, mandando mensagem pra amigo, falando, Mark Guerra é nossa agora, já era, acabou a PL e tal, não sei o que. E aí, vem a bomba. Deal off. Acordo não foi pra frente. O Mark Guerra tinha passado por parte dos exames médicos. Só que aí o Palace não gostou do resultado dos exames de um cara que eles iam contratar, se eu não me engano era o Igor. E aí eles falaram, ó, vamos liberar o Guerre não. E assim, honestamente, fiquei chateado, pô, queria o Mark Guerre logo. Mas, como eu falei no vídeo sobre a janela de transferência, o meu primeiro vídeo aqui no canal, cara, o Giovanni Leone precisa se desenvolver. E eu acho que não ter mais um zagueiro pra disputar com ele, talvez seja benéfico. E aí traz ele de graça, pré-contrato na próxima temporada e tal, show de bola. Mas a gente precisa contar com o Mark Guerra. Eu espero que o Michael Edwards e o Richard Hughes não esqueçam dele. São muito competentes, não irão esquecer. Então assim, galera, essas foram as minhas impressões sobre o jogo do Liverpool e do Arsenal, as notícias aí de Isak e Guerre. Eu tava esperando também pra poder gravar esse vídeo, porque eu queria que a janela fechasse pra gravar essas duas coisas em um só vídeo e não enrolar muito vocês, tá bom? Mais uma vez, deixa o like, deixa o seu comentário e vejo vocês na próxima. Falou!